Por que será que os brasileiros estão indo embora de Portugal? Bom, eu tenho visto muitas notícias ultimamente sobre esse tema e é bem recorrente, inclusive perto da gente isso vem acontecendo. E eu resolvi fazer esse vídeo para alertar, né? Esse é um vídeo de alerta e com toda certeza vai ajudar quem está se planejando para vir para cá. E nós vamos usar um pouco da nossa experiência também, que é muito bom, né? A gente usar a nossa experiência. Mas para começar esse vídeo, pode ver que eu tô até limpo, ó. Camisa limpa, tô não sei nada aqui de borboletas. Porque eu resolvi trazer uma pessoa, faz parte do meu dia a dia, né? É a minha mulher, a minha esposa. Esse é um vídeo de apresentação também. Então, ó. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia, sou esposa do João, costumo ficar aqui nos bastidores, mas eu estou de olho em vocês, viu? Por isso, já começa esse vídeo deixando aquele like, se inscrevendo no canal, porque as informações de hoje vai ser para ajudar vocês, tá bom? Bom, a Patrícia já foi devidamente apresentada no vídeo e vamos começar pelo primeiro ponto, que na minha opinião é um dos principais, né, que é a educação financeira. Né? Por que a gente fala de educação financeira? Porque quando a gente está se preparando para vir para cá, a gente não tem ideia nenhuma de como vai ser as coisas aqui. Por mais que você veja muitos vídeos e muitas outras coisas, quando chega aqui as coisas elas acontecem de uma forma que você não imagina, né? Muita gente vê vídeos e ouve falar que o interior é melhor, que morar no interior é mais saudável, é mais barato, enfim, mas ninguém te conta que você vai precisar de comprar um carro, que você vai precisar gastar com o transporte, porque o transporte no interior é praticamente nulo, não existe. Né? 50 minutos para esperar um ônibus, é 1 hora para esperar um ônibus, dependendo da hora da noite já não tem mais. Né? Então, a questão da preparação financeira também ela é boa para você saber para onde você vai, né? Se você for para o interior, que você vá bem preparado. Se você for para a cidade, que você esteja bem preparado. E se você não tiver uma boa educação financeira, você não vai para lugar nenhum, né? Como eu nunca fui muito bom com a educação financeira, eu sempre tive dificuldade com a educação financeira, por não ter tido instrução, né? Eu sempre fui muito avoado de gastar dinheiro com besteira. E a Letícia sabe que não é mentira, que isso acontece. E o que é a educação financeira? A educação financeira é você contar com o plano A, o plano B, o plano C até o plano Z, né? E é isso que dá a diferença, né, na educação financeira. É você saber que você está mudando de país, que você vai chegar num local totalmente diferente do que você já está acostumado e que você precisa estar muito bem planejado. E a educação financeira é exatamente isso, você se preparar para o que tiver que vir. É, exato, porque a gente quando se muda, né, a gente vê tudo barato, que é tudo muito bom, é uma televisão, é não sei o que, é um carro, e aí... A verdade é que quando a gente chega aqui, a gente se encanta com os valores, né? Então, a gente sai querendo comprar tudo, mas a gente precisa se controlar, né? Ter lá o nosso objetivo, qual que é o nosso objetivo e caminhar para chegar nele. Não se distrair com as outras coisas. Exato. Então, essa distração ela pode te levar ao fracasso, porque a distração, se você não estiver bem focado, você vai gastar o dinheiro que você trouxe e você não está pagando 10 euros, você está pagando 100 reais, 50 reais, enfim. Inclusive, nos nossos 2 primeiros meses, um primeiro mês aqui, como a gente estava morando na casa de família, o bonito aqui comprou uma TV de 50 polegadas. Não estava no nosso planejamento. Então, essa questão de que vai acontecer coisas que não estão no seu planejamento e que você tem que pensar, bom, isso é bom para mim? Vai fazer diferença? Isso que eu tô fazendo vai aproximar eu dos meus objetivos ou não? Né? Para ele fazia muito sentido ter uma televisão, para mim não fazia, só que a gente precisa respeitar também o outro, né? Isso é questão de relacionamento. É verdade, também tem essa questão, quando você não tem certeza do que quer, né, você vai fazendo coisas aleatórias e aí isso pode te prejudicar na frente. Então a educação financeira, ela é muito importante para início, né? Depois você pode comprar o que você quiser, ou gastar, ou ir com viagem, enfim, com bebida, aí fica É só o a lá início vão ter. mesmo, pessoal, é o início que ele tem que ser um pouco mais enxuto, né? Mas com o tempo a gente vai conquistando outras coisas. Exato. Esse é um dos principais fatores que os brasileiros vão embora. Inclusive, essa semana eu vi um vídeo de 2 brasileiros com um filho, se eu não me engano, que eles acabaram voltando por problemas financeiros, né? Porque aperta isso, né? Você não tem a sua família perto, aí você tem que ficar pedindo ajuda para os outros, tem que pedir ajuda para familiar que tá longe. Às vezes o seu pai e a sua mãe é idoso, como é que eles vão te enviar, né, dinheiro? Então, esse
tem que ser o principal fator para você prestar atenção antes de sair do Brasil. E vamos para o segundo ponto, que quem vai falar é você, Letícia. Bom, esse ponto eu posso dizer que eu já virei até especialista, porque ele vem e vai, vem e vai. E qual que é esse ponto, né, que a gente muito escuta por aí, que a gente precisa se preparar, né? Se preparar com o quê, Letícia? Se preparar emocionalmente. Então, o ponto que eu trouxe é de problemas emocionais, porque eu passei por isso, né? E não é porque eu não me preparei, gente. Eu me preparei muito, né? Então, o planejamento meu e do João foram de 2 anos. E durante esse tempo, eu me preparei com todos os pós e contras, né? Falando emocionalmente. E quando eu cheguei aqui, o erro que eu cometi, que eu tô passando pra vocês pra não cometerem também, é que eu não continuei nesse processo, né? De se preparar, né? Então, eu cheguei aqui e aí a nossa vida, ela muda completamente, então você acaba deixando isso de lado. Só que uma hora a conta chega. Então, a conta chegou pra mim, por eu não me preparar, né? Foram 3, 4 meses Foram 3, 4 meses sem me preparar, então chegou um momento que eu estava assim, com um copo cheio de água e estava já vazando. Então, a questão de emocional pesou muito para mim, para Portugal, casada já, né? Então, me casei no Brasil, cheguei aqui já com tudo novo, com pessoas novas, né? Senti muita falta da minha família, dos meus amigos, do meu trabalho antigo, da minha cachorrinha que eu também deixei no Brasil, né? Saí de lá com família, né? Com a minha avózinha que estava hospitalizada. Estava hospitalizada na época. Saí do Brasil com a minha avózinha que estava hospitalizada, então a gente precisa estar preparado para isso, né? Há mais ou menos um mês atrás, o meu tio querido, ele faleceu, então precisei também estar preparada para isso, né? Então, são coisas que acontecem que a gente precisa estar com o nosso psicológico preparado, né? Então, essa questão a gente precisa se preparar muito, né? Então, o que tem me ajudado muito é fazer meditações diárias, oração, me conectar com Deus. E isso tem me aproximado, assim, mais do meu objetivo. Porque o que eu estava fazendo? Eu estava comparando o lado ruim daqui de Portugal com o lado bom do Brasil. Eu não estava fazendo uma comparação justa, né? Então, eu estava entrando num mar, assim, sem saída, né? Até então que eu escutei isso e, bum, minha cabeça explodiu. Não faz sentido, não é uma comparação justa eu comparar o lado bom com o lado ruim. Eu preciso comparar o lado bom com o lado bom, o lado ruim com o lado ruim. E aí sim você chegar num ponto assim de inflexão e ver o que vale a pena. E assim, pessoal, aqui eu tô passando a minha experiência, mas cada experiência é única, né? Então, não necessariamente vocês vão passar por isso, mas vocês precisam se preparar, né? Se preparar não só quando estão aí no Brasil, né? Eu não vou eu vou aproveitar aqui o pessoal. Eu aproveitei bastante também, mas quando a gente chega aqui, não significa que porque você se preparou, porque você aproveitou sua família, enfim, os seus hobbies de lá, você não vai sentir falta aqui. Você tem que continuar batalhando, se preparando para que você consiga lidar com esse tipo de situação, né? Então, uma forma também é você anotar, né? Escrever, colocar no papel quais são os seus objetivos e quais são os planos que você tem que traçar para você caminhar até eles. Ter um objetivo muito claro e um porquê de você estar aqui, né, é que vai fazer a diferença. Então, fica esse ponto para vocês, né? E eu espero que tenha ajudado. Bom, e entrando nessa parte do porquê, entra também a adaptação do trabalho, né? Porque você tem que se adaptar geralmente com um trabalho novo, por mais que você seja uma pessoa formada em outras áreas, que você exerça uma profissão há muito tempo no Brasil, né? O que mais acontece, a pessoa tá 5, 6 anos numa profissão lá e vir pra cá e trabalhar como pedreiro, como servente, enfim, como outras coisas que não fazem parte do cotidiano, né, dela, só que ela precisa correr, ela precisa muitas das vezes não traz muito dinheiro, ou tem filhos, enfim. E ficar parado em casa, geralmente é só a abobrinha que vai entrando. E se você não estiver preparado, a cabeça, né, na verdade, você acaba entrando num mar de ostracismo. Então, o que acontece muito é as pessoas não se adaptarem ao trabalho, né? Porque não são trabalhos fáceis, são trabalhos difíceis.
São trabalhos, geralmente, que não fazem Não parte é que do são nosso. trabalhos difíceis, são trabalhos que a gente não tá acostumado. É Então, difícil. pra quem... se a gente... Depende, né? Depende, né? Porque tudo é prático. Conforme a gente vai fazendo, eu, por exemplo, depois posso trazer um vídeo aqui sobre a minha experiência de trabalho, que foi com restaurante, em faxina e tal. No começo, foi muito difícil, né? Eu saía chorando do trabalho todos os dias. Mas depois virou algo fácil, como tudo na vida. Então, tem que ter também esse ponto de alerta, né? Que não é começar e já desistir, né? Porque no começo nada é fácil, mas conforme você vai caminhando, né? As portas vão se abrindo. Exato. A questão do trabalho ser muito difícil realmente é para início, como eu falei, né? Se você chegar e começar a trabalhar com uma coisa diferente, você vai sentir muito, mas depois você se acostuma, dependendo do trabalho, né? Tem trabalho que não dá para se acostumar nunca, porque às vezes a carga horária é muito grande, é muito extensa, às vezes o trabalho é muito pesado. Aí o corpo acaba sentindo, né, essa dificuldade, aparecem dores, aparecem contusões, e também tem a questão da adaptação do trabalho. Você tem que tomar cuidado com o trabalho, porque dependendo do trabalho você depende do seu corpo, e aí se você se machucar, como é que fica? Né? Já complica a questão do trabalho, de você trabalhar, então fica só um em casa, só um trabalhando e o outro em casa, já dependendo da situação já complica demais. Então entra também a questão da adaptação agora que a gente vai falar, é o clima, porque o clima é muito diferente, por mais que em alguns momentos parecem ser iguais, mas é muito diferente, né? O clima daqui e o clima do Brasil. A gente chegou aqui no inverno, mas pelo que as pessoas falavam pra gente, né, no trabalho, minhas colegas portuguesas falavam muito, você tá dando sorte. Eu sempre falava, eu tô com muito frio, não tô aguentando. Você tá dando muito sorte de ter chegado nessa época, porque foi o frio menos intenso, né? O inverno menos intenso aqui em Portugal. E eu já senti muito, parecia assim, eu não tinha vontade de sair debaixo das cobertas, de verdade, gente. E eles me falaram que era o inverno menos intenso. Então também tem que se preparar, né? Eu e o João, por exemplo, a gente comprou roupas no Brasil, né? Na Decathlon, compramos roupas lá, então a gente já veio muito preparado para isso. E mesmo assim, a gente passou frio também. Passamos frio e mais calor do que frio, porque o calor foi muito embaçado. Entra também na questão da adaptação do trabalho, a questão do calor, né? Porque alguém aqui trabalhou na cozinha, no verão, e chicote estrala, irmão. Gente, sério, depois eu trago um vídeo pra vocês contando mais sobre isso, mas eu trabalhava em 2 turnos no restaurante, né? Então, eu saía do primeiro turno às 3 da tarde, que era, assim, o ápice, assim, do verão, do sol, né? Tava 40 graus. E voltava às 6 horas da tarde, que também tava, assim, muito intenso, né? Carregando toda aquele calorão da manhã. E aí você chegar na cozinha e assim, muita coisa pra fazer, produção e tal. E aí o calor, assim, chegava a suar. Mandava fotos pro João, meu Deus. Exato. Ficou de aprendizado muita coisa lá. Não só dela também, como o meu também foi complicado, né? Junta a questão da adaptação do trabalho com o clima, carregar peso, qualquer coisa que você faz no sol, dobra o peso daquilo. Pode ser uma caneta. Se você vai carregar ela no sol, vai ser complicado, né? Então a questão da... Caneta, João. A caneta fica pesada, filho. Tenta ficar segurando um copo de Gente, não dá atenção pra quem tá falando, não. É uma metáfora, claro. Eu fiquei com caneta. É uma metáfora, lógico, né? Porque eu carreguei foi areia, balde de areia, não foi caneta, não. Então só tentando passar uma linha melhor. Bom, beleza. A questão da questão da adaptação do trabalho, a gente já falou. Agora também tem uma questão que entra mais a fundo, né? Pra mim não pesa tanto, mas pra Letícia pegou um pouco mais, que é a questão da interação social, né? Bom, gente, essa questão da interação social é o quê? Sentir falta também, que eu já falei da questão do lado emocional. A interação social pegou pra mim porque eu tenho um perfil mais, como eu posso explicar pra vocês? Mais introspectiva. O que quer dizer? Eu costumo interagir muito, né, com pessoas que eu confio, da minha roda de gente. Então, quando eu cheguei aqui, eu morei com a família do João, também a minha família, né? E lá era brasileiros, né? Então eu tava acostumado com essa energia brasileira, então eu me dei muito bem lá. Então eu não senti falta. Quando a gente se mudou pra cá, pra cidade que a gente tá agora, e morando sozinho, que foi em meados ali de abril, que foi depois de uns 3 meses que a gente tava aqui,
eu comecei a sentir falta da energia brasileira. Sério, eu senti muita falta da energia brasileira. Eu não me encaixava em nenhuma roda de gente, porque eu estava com a mente muito fechada. Depois que eu comecei a me adaptar com a cultura daqui, de como os portugueses são, eu comecei a perceber que eles são maravilhosos, como a gente também é. E a questão deles é parecida com a minha. Eles precisam confiar em vocês para ser abertos, assim, igual a gente brasileiro é, né? Então eu senti a falta dessa energia nossa, que é muito gostosa. Mas eles também são assim, mas eles são também... desse jeito quando eles te conhecem, quando eles confiam de você, que é diferente da gente brasileiro, que é dado com todo mundo, né? Então, eu senti falta disso. E vocês devem estar se perguntando, mas isso não faz voltar. Eu não vou mentir pra vocês que uma coisa linka na outra, mas eu já pensei em voltar pro Brasil diversas vezes. E por isso que eu senti de vir falar aqui pra vocês, né? Aparecer no vídeo também sobre esse tema, porque se eu não me trabalhar emocionalmente, cara... daqui a pouco eu tô pegando minhas malas e indo embora. Porque são coisas assim que vai ter situações que vai parecer que são impossíveis pra você. Só que você tem que entender que você é muito maior do que essas situações. E se você tiver ali o seu propósito, o seu objetivo final muito alinhado, né, você consegue. Então a gente só precisa caminhar, né? Caminhar porque Deus coloca o chão. Exato. Tem a questão a Alexa falou da interação social, nunca foi muito interativa assim, tinha interação também com poucas pessoas, né, do meu ciclo social, trabalho, enfim, alguns vizinhos próximos, mas uma das coisas que eu sinto falta aqui também, né, da interação social, é você sair na rua e você tá andando, tem um churrasquinho, às vezes tem uma vendinha de bebida, tem uma banca vendendo pipoca, e você para ali, se você parar, você consegue conversar com as pessoas são abertas, elas chegam conversando. Aqui é diferente, pode até ter uma barraquinha, mas você pode ter certeza que a pessoa vai comprar e vai embora. Ela não vai ficar ali jogando conversa fora. Essa questão mesmo de cultura, né, gente? Porque é diferente. Eu, por exemplo, eu não me estudei antes de vir pra cá, pra Portugal, né? A cultura deles. Então eu tive dificuldade no início por conta disso, né? E mesmo você estudando, é diferente, né? Você vai conversar com alguém sobre séries, filmes, mas assim, isso é o básico, né? E você não consegue criar aquela conexão porque é diferente. Então, é diferente, os nomes, tudo é diferente. Mas diferente. Tudo adaptado, né? Quem quer, consegue. Né? Quem quer, consegue. E isso parece ser besta, mas faz diferença sim. Faz diferença, tudo faz diferença. Tudo que a gente tá falando aqui faz diferença. Pode ser um dos motivos dos brasileiros estarem indo embora, né? Claro que são muitos outros erros que a gente vai trazer ainda. Não para esse vídeo, não vai ficar muito longo. Os principais são preparação financeira. Eu acho que preparação psicológica é a que mais pesa. Às vezes você pode achar que não é, mas se você for a fundo, você vai perceber que lá tem um ponto que precisa ser muito trabalhado para você conseguir caminhar, né? Às vezes é algo que tá te travando, né? Às vezes é algo que tá travando a pessoa. Não quer dizer só morar em Portugal. Se a pessoa vai mudar de cidade, acontece isso também, porque tem algo lá dentro que precisa ser mudado. Sim, mas não é a mesma coisa. Você mudar de cidade, mudar de país é muito diferente. Não é a mesma coisa, não é? É muito diferente. Bom, também tem a situação agora que eu vou contar pra vocês, que eu acho que pode ser uma das principais também, que é beber da fonte errada, né? Que é se nutrir de informações erradas. Que isso... Muita gente sabe, ou muita gente já ouviu aquele vizinho falar, nossa, eu fiz tal coisa e deu muito certo, né? Só que o vizinho, ele te contou o resultado, ele te contou o início, talvez, que ele começou, e o resultado, ele não contou o meio. E o meio é muito importante, né? O meio justifica o fim. Então, muita gente pode falar pra você que é maravilhoso, que deu tudo certo, que tá aqui tem 5 anos, mas nunca vai te falar o perrengue, nunca vai te contar o começo da história. Até porque ninguém vai ficar lembrando e... Às vezes a gente quer tanto ajudar uma pessoa que a gente acaba atrapalhando. Eu vou te falar que é muito bom, muitas das vezes vou acabar focando nas coisas boas e não vou focar nas coisas ruins. Ou você acaba se nutrindo de informações erradas de pessoas erradas, né? Aqui acontece muito da pessoa ser enganada, né? Não só no trabalho, mas é a questão de arrendamento. Você vai... Fulano falou para fulano que tem um arrendamento em tal lugar. Aí você vai lá, conversa com a pessoa, dá entrada no arrendamento, dá 3, 4 calção e quando vai ver não tem nada. Esse boca a boca é muito prejudicial, né? Procurem informações nos sites oficiais do governo, que sempre lá vai ter tudo explicado. Se não tiver, entre em contato com pessoas de confiança mesmo, que
que sabem do que estão falando, que não estão para te enganar e também não estão para te desanimar. Pessoal, pesquisam Pesquisa bastante, porque sempre vai ter pessoas que vão puxar o seu tapete, pessoas que vão te levantar, Exato. né? Vão te puxar Tem que pelo tomar cuidado. elástico. Então você precisa estar do lado correto, do lado Tem que tomar certo. cuidado, porque às vezes o cara ele não quer que você venha sozinho, ele não quer que você venha pra cá sem informações, ele vai te vender uma doença e já vai te vender o remédio na mesma hora. Vai te vender, nossa, aqui tem várias cidades difíceis de se morar, então ó, tem um e-book aqui que vai te mostrar as melhores cidades. Então, tipo, ele já vai te vender um bagulho que não, Ou uma também coisa vai que não ter o existe. outro lado, as pessoas que vão falar pra você não vir pra cá e estão continuando aqui. Exato. Então é aquilo, não, né? Isso é diferente, isso é diferente. Não é diferente, João. Tô querendo falar pra eles que vai ter os dois lados. O lado da pessoa que vai querer endeusar aqui pra te vender, e vai ter o lado da pessoa que vai querer que você não venha. Só que eu vou te falar apenas uma coisa. Cada experiência, ela é única, entendeu? E você vai passar por aquilo que você tem que passar, entendeu? Vai ter pessoas que vão te ajudar, que já passaram por isso, que é o caso meu e do João, né? Que é em questão de orientar. A nossa intenção aqui é mostrar a nossa experiência. Porque daí você vai pensar, não, eles já passaram por isso, você estiver passando igual, então pode ser algo parecido. Mas não pra influenciar vocês, não pra manipular vocês. Exato, exatamente. Minha intenção também não é vender e-book, vender, enfim, esse tipo de coisa. A gente só tá aqui pra realmente passar a experiência do que a gente vê e do que a gente ouve, né? Escuta e do que a gente consegue presenciar, porque são coisas do nosso presente, né? Eu já vi isso acontecer, pessoas serem enganadas. O cara vem pra cá com 1.000 euros, dá 500 de calção e não existe o apartamento. Isso aconteceu com um colega meu de trabalho, né? Então, isso é difícil e desanima. Às vezes você tá no Brasil, você demora 2, 3 anos pra vir pra cá, chega aqui não dá certo, você vende tudo. E na hora de você confiar a sua vida, você confia em quem você não conhece. Isso é complicado, isso é difícil. Mas fico alerta, esses foram um dos pontos que a gente trouxe para vocês, né? Não é um motivo de felicidade pra gente fazer isso, mas na verdade a gente sentiu a necessidade de alertar, de tentar ajudar. Pessoal, mais um vídeo contando a nossa experiência. A gente nem colocou, nem linkou os pontos que são, né? De 1 a 10, 1 a 5, porque a gente abriu a câmera aqui para contar mesmo a nossa experiência para vocês, do que nossa visão e a nossa opinião sobre os brasileiros que estão voltando, de acordo com as coisas que a gente vive aqui. Exatamente. E provavelmente vamos trazer mais vídeos nesse formato, porque a ideia do canal era essa, né? Era a Letícia participar mais comigo, só que alguém tinha que começar, né? Alguém tinha que começar, então eu comecei, não sei se eu comecei certo, mas eu comecei. Se vocês tiverem... Comece errando, mas comece. Se vocês tiverem sugestão para mais vídeos, mais assuntos que vocês queiram saber, é só colocar aqui nos comentários que a gente traz para vocês, tá? Se a gente já tiver experienciado essas situações também. E também vamos trazer outras vertentes, né? Outras situações, outras informações. Vamos procurar estudar um pouco mais sobre certas situações que a gente vai trazer, né? Porque nem só de experiência se vive um homem. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, espero que ajudem vocês nos seus planejamentos e é isso. Até logo. Tchau. Tchau.